Como lidar com as emoções de forma mais saudável. Por diversos anos, o homem tem estudado, tem investido muito em tecnologia, mas lidar com as emoções ainda é um grande desafio. Várias abordagens terapêuticas, psicológicas, várias profissões de ajuda ainda têm dificuldade quando o assunto é emoções. Eu acredito que inteligência emocional, você lidar com as emoções, deveria ser aprendido lá no comecinho, desde a tenra idade, tanto em casa quanto nas escolas. Mas isso ainda não é possível para todos. Até porque, quando a gente fala em emoções, não tem uma receita de bolo, não tem um livro mágico, um passo a passo para lidar com as emoções. O que eu vou explanar aqui é da onde vem, como você vai olhar para si mesma, encarar suas emoções, aí sim, de uma melhor forma. E é uma coisa tão interna, o jeito que você se olha, o jeito que você olha o outro, os conflitos que a gente tem com outras pessoas, quando a gente é magoado, quando magoa alguém, quando passa vergonha. São diversas situações que as emoções estão ali como protagonista e não como coadjuvante, que elas vêm à frente, que elas se afloram. Então, o tempo todo estamos lidando com emoções. E é importante que você saiba que ninguém, absolutamente ninguém, consegue lidar 100% saudável com as suas emoções. Porque num dia a gente está muito bem, no outro dia você está mais cansada, mais deprimida, mais fadigada, depois volta a sua energia. E depende do seu estado, você vai lidar com as emoções de forma totalmente diferente. E também a forma como você aprendeu lá dentro da sua casa, com seus pais. Se você veio de famílias que resolvia tudo no embate, na briga, na raiva, você aprendeu a lidar dessa forma. Se você veio de famílias que era tudo calado, tudo muito quieto, que ninguém falava daquilo que incomodava, que as pessoas reprimiam as emoções, você também tem a grande probabilidade de lidar da mesma forma. Ou aquelas famílias que senta, que conversa, que encara tudo numa boa, com alegria, com piadas e tudo fica em harmonia. Talvez você tenha aprendido a lidar dessa forma também. Então pensa assim, a sua família é uma macieira e você, obviamente, é a maçã. Não se sai maçã de laranjeira. Então, nós repetimos o padrão que nós vemos dentro da casa dos pais. A casa dos pais são escolas para os filhos. A primeira grande verdade que eu quero te falar aqui é que, independente de como foi a sua criação, de como chegou até você essa questão das emoções, você vai sim perder a calma, perder a serenidade, perder a clareza, se sentir perdida em alguns momentos, ter turbulências na sua vida, e tudo isso vai impactar a forma com que você olha para as suas emoções. A tristeza, a alegria, a angústia, a vergonha, todas as emoções. Então, o primeiro passo aqui é a aceitação. Aceitar que a emoção, ela é uma mensagem e que ela está te trazendo alguma coisa. E ela precisa ser vista, precisa ser olhada, precisa ser acolhida nesse primeiro momento. Algumas mulheres querem ser guerreiras, fortonas, mas quanto mais a gente entra nesse impasse com a vida, de querer resolver tudo no peito, de querer achar que nada vai te abalar, mais perde força. Então, podemos dizer que a nossa força está ligada à nossa vulnerabilidade, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos fracassos. Quanto mais nós damos espaço para isso, para tudo que a gente acha ruim, não acha tão bonito, mais a gente recebe força para lidar com essas emoções. Quanto mais você percebe os seus gatilhos, os seus disparos, nas suas relações, por exemplo, falando com seu marido, com seu filho, com seu chefe, com alguém da família,
Quanto mais você percebe aquilo que te tira do eixo, aquilo que te deixa com raiva, te deixa nervosa, irritada, mais você se aproxima da sua vulnerabilidade e desse lugar nasce a sua força para lidar com isso. O fato aqui é que você se perceba. Em que momento você se sente mais excluída, que você se sente rejeitada? Qual fala, qual coisa que você vê, o que você sente, o que você ouve, que te deixa mais deprimida, que você se sente inferior, que você se sente incapaz? Tudo isso vem, obviamente, lá da infância e que dá disparos na fase adulta. E quanto mais você se perceber, ficar uma coisa, sabe, uma sintonia fina para que você se perceba. Quanto mais você souber sobre você mesma, mais você vai aprender a lidar com as suas emoções. É como que se essas percepções fosse uma educação emocional. Quanto mais você percebe, mais você lida. Então, cada família vai destinar um caminho para lidar com as emoções. Tenta perceber qual é esse caminho que você veio. Veio de uma família que qualquer coisa ficava com raiva, que discutiam, que gritavam? Veio de uma família que guardava tudo em segredo, que ninguém disparava raiva, que fingia que nada estava acontecendo? Era aquela família de comercial de margarina? Ou veio de uma família que chorava, que mostrava seus medos, de uma mãe que falava como ela estava se sentindo? Tenta observar qual que é o padrão da sua família ao lidar com as emoções. Esses caminhos emocionais que as nossas famílias cultivaram é o mesmo caminho emocional que você aprendeu a lidar com as emoções. Então, nossa tendência é repetir esse padrão. Uma família que se afeta por tudo, que tudo abala, que tudo vira ressentimento, que vira mágoa, que se ofende fácil, que tudo fica triste. Se você observou isso na infância, você vai também para a sua vida seguindo esse caminho emocional. Ah, mas você pode me dizer: "Ai, mas eu detesto o jeito que minha mãe grita. Eu abomino o jeito que o meu irmão fala com as pessoas. Eu acho terrível o jeito que meu pai trata minha mãe". Mesmo nessas situações onde você não gosta, acha ruim, essa forma de lidar, mesmo assim, em algum grau, você também repete. E dito isso, você já entendeu que ninguém é perfeito e nós precisamos lidar com todas as tempestades que a vida nos impõe, com todos os conflitos, com todo esse viver, toda essa jornada que se chama vida, nos traz. Então a gente precisa lidar com todas essas informações que vão aflorar as nossas emoções. Quanto mais eu olho para aquilo que me irrita, para aquilo que me incomoda, para minha vulnerabilidade, mais eu ganho força para lidar com ela. Não porque eu vou aprender e nunca mais eu vou sentir aquilo, nunca mais eu vou ter aquele tipo de reação. Não é sobre isso. É porque você aprende quando é esse momento que as coisas saem do lugar. Quando é esse momento que dispara a sua raiva, que dispara a sua tristeza, que dispara a sua rejeição, entende? Então é como você recebesse um livro sobre si mesma e soubesse, esse momento, esse pequeno momento onde esse gatilho dispara. Quando você entende isso, você começa a fazer movimentos contrários. No lugar onde disparava a raiva, você pode disparar outro sentimento, compreensão, por exemplo, paz, por exemplo, harmonia. Pode disparar, uma sensação de bondade para o outro, de compaixão para o outro. E dessa forma você começa a se perceber. Então, por exemplo, se você é mãe, você sabe que determinada coisa que seu filho, sua filha faz te irrita muito. E a criança, o adolescente vai repetir aquela coisa que te irrita. Então, toda vez que isso acontece, como você vai lidar? Então já dispara isso: "Ah, vai me irritar". Você pode sair para uma caminhada, você vai ler um livro, você vai fazer uma outra coisa que não vai ser gritar, não vai ser responder grosseiramente, ou não vai ser engolir seco aquele sentimento,
entende? Você vai trazendo novos movimentos para a mesma situação. Seu marido te irrita, sua mãe fala uma coisa que você não gosta. A partir disso, como você vai reagir? Ou não, já aconteceu, eu já falei o que não devia, já me exaltei, ou eu já reprimi. Como eu vou reparar isso? Então você vai criando metodologias que vai fazer você lidar melhor com as emoções, se você conhece qual que é o momento correto que elas disparam. E uma das coisas mais bonitas do ser humano é ter essa reparação. É enxergar o passado, o que você fez, deixou de fazer, ou falei demais, ou falei de menos, enfim, é ter essa noção do que foi feito e reparar. Fala: "Puxa, eu não fui tão sensível com essa pessoa. Puxa, eu poderia ter ajudado mais. Ah, eu poderia ter feito diferente". E o ser humano tem isso, ele consegue reparar esse dano. E essa reparação nem sempre é só um pedido de desculpa. Porque se você pensar, o que que é desculpa? É tirar a culpa. Às vezes a culpa é importante. Às vezes a gente precisa pegar aquela culpa, não para se condenar, mas trazer um novo comportamento. É você entender que aquilo não foi tão legal e fazer um novo comportamento, um novo hábito. Isso é reparação. Então você começa a lidar melhor com as situações que te incomodam, que te irritam, através de um novo comportamento. E assim a gente vai ganhando uma autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu sinto e como eu reajo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa te magoa ou fala uma coisa, ruim para você, e aí depois a pessoa pede desculpas ou não, ou fala: "Ah, eu não tive a intenção de te machucar, não foi de propósito", né. Mesmo não tendo a intenção, as pessoas podem magoar outras, podem ferir outras. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso, né. Com intenção ou não, aquilo já te afetou. Agora, como você reage a isso, é sim responsabilidade sua. Não é culpa sua se te feriram, mas é responsabilidade sua saber lidar com isso. Você vai fazer escolhas. Como que eu vou lidar com essa informação? Eu vou lidar de uma forma serena e acreditando que a pessoa não estava num dia bom? Ou eu vou lidar com desespero, com contra-ataque? Eu vou lidar guardando aquela mágoa e me prejudicando? Então funciona basicamente assim: alguém falou mal de mim, problema é da outra pessoa. Eu me irritei, aí o problema é meu. Se a reação é minha, o problema é meu. Eu preciso investigar por que motivo, por qual razão aquilo que o outro falou tocou em mim. Porque essa pessoa pode ter falado uma mentira, e se é mentira, eu não preciso me importar. Aquela pessoa pode ter dito uma verdade, e se é verdade, eu não preciso me importar. Então, nenhum dos casos precisa dessa reação. Mas se eu reagir, algo em mim foi tocado. E normalmente é uma ferida nossa da infância. É como que aquela pessoa fosse lá com o dedinho e colocasse, sabe, na nossa ferida. E aí dói, arde. E aí nós vamos reagir de alguma forma. Na comunicação não violenta, eu aprendi que a nossa comunicação com o outro é como se a gente construísse pontes. Então, eu acabei de conhecer alguém e eu construí uma ponte de papel. Esse é esse primeiro momento de acabar de conhecer alguém. E uma ponte de papel, qualquer chuva dissolve essa ponte. Mas depois as pessoas vão se conhecendo melhor e aí a ponte vai mudando para madeira. No casamento é muito isso, né? Vai se fortalecendo os vínculos e quando a gente vê um casal muito bem-sucedido, muito bem estruturado, a gente pode dizer que essa ponte é uma ponte de concreto, de tão forte e estabelecida que é. E isso não quer dizer que a ponte de concreto não precisa de reparações. Às vezes tem rachaduras, tem umidade e que precisa de manutenção. Então, se você estabeleceu com alguém uma ponte de bambu, por exemplo, não dá para passar um caminhão de carga, um caminhão pesado por essa ponte. Isso quer dizer que a gente precisa saber sobre as nossas relações. Aquele relacionamento, ele aguenta forte impacto? Ele aguenta os desafios?
E esse caminhão são mágoas, julgamentos, críticas, defeitos, é tudo como a gente olha para o outro, como a gente se relaciona com o outro. E aí vai ficando pesado e a ponte, que é essa ligação com o outro, se dissolve, ele não aguenta. E na vida, a gente sempre vai ter caminhões de muitas emoções, de dores, de mágoas, de conflitos. Então, o que precisa ser feito é estruturar os nossos vínculos, para que, quando passe esse caminhão, a nossa ponte esteja tão fortalecida que ela aguenta sem se romper. Ela aguenta sem tirar a gente do prumo, sem você perder a calma, sem perder a estrutura. Porque na vida a gente sempre vai ter situações que a gente vai além do nosso limite. Sempre vai ter situações que a gente vai se descontrolar. Por isso que é tão importante você se conhecer. E o processo terapêutico ajuda muito isso. Você entender em que momento você descontrola, em que momento você age de maneiras que você não gostaria, em que momentos você reage a outras pessoas e depois se arrepende. E isso possibilita, ver o mundo de outra forma, do que, se tornar uma coisa permanente. Ninguém aguenta ser reativo com raiva o tempo todo. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa verbalmente agressiva. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que está o tempo todo se lamentando, o tempo todo reclamando. Então, isso dá abertura para que você mude a forma de lidar e que novas emoções venham a acontecer, que não fique uma coisa permanente. Sabe quando a gente fala, ah, aquela pessoa é assim, ai, não fala não para fulana porque ela sempre reage mal. Vira uma marca, vira uma coisa já escrita na testa, aquela pessoa é assim. E quando a gente fala de emoções, ninguém é o tempo todo alegre, ninguém é a tristeza, ninguém é a mágoa. Nós estamos, nós flutuamos, entenda as emoções como um mar. Então, esse mar de emoções nos visitam o tempo todo. E isso não define quem você é. E o convite aqui é que você se observe e coloque nome às suas emoções e saiba de onde elas vieram. Então, por exemplo, eu acordo de segunda de manhã e me dá uma coisa ruim, me dá uma angústia. Aí você vai entender se é angústia, se é tristeza. Aquele vazio, aquele mal-estar, ou eu fico mais deprimida. Você vai colocar nome nessa emoção. Identificar de onde veio. Qual foi esse primeiro pensamento que você acordou e disparou essa emoção? Porque funciona na seguinte ordem: o pensamento dispara uma emoção, a emoção dispara uma ação, a ação gera um comportamento e o comportamento repetido vira um hábito. Então, tudo começa aqui no nosso pensamento. Então, a gente consegue identificar uma emoção, se descobrir qual pensamento que veio antes. Isso não é tão rápido, tão fácil nesse primeiro momento. Você precisa se perceber. Eu tô um pouco agitada, hoje eu tô com uma ansiedade mais acelerada. O que que eu vi, o que que eu ouvi, o que que eu senti que me disparou isso? Qual foi o pensamento que me visitou? Qual a frase que veio na minha cabeça? E você vai descobrir que normalmente os pensamentos eu não tenho valor, eu não me sinto segura, eu não me sinto satisfeita, eu não me sinto suficiente. Se eu não me sinto suficiente, o meu pensamento vai disparar uma emoção, que pode ser uma ansiedade, pode ser tristeza, pode ser raiva. Então perceba que às vezes um mesmo pensamento dispara emoções diferentes. E você começa a entender que essa emoção que te visitou, ela é um aviso. Então, o cérebro que quer te proteger te dá um aviso para você não repetir talvez o mesmo erro ou não sofrer como já sofreu no passado. Então, talvez lá na infância você sofreu algum tipo de rejeição, de abandono, e a criança internaliza isso. Na fase adulta, o seu cérebro te lembra
que você está chegando perto daquele momento de sofrer o mesmo. E pode ser uma coisa semelhante, parecida, não necessariamente a mesma situação. Vamos dizer que você se coloca numa posição, num grupo ali, em que você vai ser rejeitada. E aí o seu cérebro dispara aquela mesma emoção, que pode ser uma ansiedade, pode ser uma tristeza, pode ser uma angústia, raiva, enfim, qualquer das emoções. E você começa a reagir achando que é sobre aquele momento ou sobre aquela pessoa. E, na verdade, a sua mente está repetindo o passado. Então, em terapia, a gente sempre trata essa raiz, essa profundidade das emoções, da onde isso surgiu. E quando a gente trata essa raiz, as emoções vão te visitar com menos frequência e com impacto emocional muito menor. E acontecem coisas incríveis quando a gente aceita a emoção do jeitinho que ela veio. Estou me sentindo deprimida hoje. Eu vou acolher essa emoção e vou entender de onde ela veio. Ah, eu vi uma cena triste. Ah, eu li sobre algo. E tudo impacta. Às vezes, uma notícia na televisão, às vezes, num site de notícias na internet, às vezes, alguém te contou alguma informação. E talvez você no dia a dia nem percebe o quanto aquilo te afetou. E o seu corpo começa a projetar isso em sintoma, em emoções. Então, se a gente pudesse colocar uma regrinha aqui, um passo a passo, seria esse. Sentir. Normalmente a gente não percebe o pensamento, já sente na hora no corpo, né? Sentir. Sentir um medo. Eu vou acolher esse medo, eu vou agradecer, obrigadamente por me proteger. Mas eu vou seguir com medo mesmo. Sentir uma tristeza, eu vou acolher essa tristeza, tá tudo bem, e eu vou investigar da onde veio para tratar isso, para lidar de forma diferente. Eu vi um tempo atrás uma cena, eu estava dentro de uma ótica e tinha uma mãe com uma criança de uns 6 anos, já estava lá arrumando óculos porque bateu uma bola e quebrou, e ele estava lá arrumando. E a criança ali brincando, gesticulando, e a mãe, num certo momento, olhou o celular, leu uma mensagem e o semblante dela mudou. E aí ela agachou, chamou a criança e falou: Meu filho, hoje a fulana não vai conseguir nos receber. A mãe do seu amiguinho não vai conseguir receber a gente na casa dela, infelizmente. E o menino estava todo alegre, né, que ia para casa do coleguinha, falando para todo mundo ali. Aí o menino já começou a chorar, começou a ficar tristinho, e eu achei uma coisa linda que a mãe fez. Ela agachou no tamanho dele, abraçou e falou: Eu entendo que você esteja triste. A mamãe também está triste. Mas nesse momento eu não consigo fazer nada. A gente vai ter que esperar para marcar um novo dia. E permitiu que o menino chorasse. E a outra moça que estava vendo falou: Ai, não chora não. Ai, vai para outro lugar, vai passear em outro lugar. E a mãe deu um pare na pessoa, falou: Não, deixa ele chorar. Permita que ele sofra. E então é uma mãe que tem uma inteligência emocional, certamente. Ela não reprimiu a emoção dele, ela não condenou. A questão é, quantos de nós teve uma mãe que teve essa inteligência emocional, que teve acesso a informações, acesso à terapia? Quantos de nós foi cuidado emocionalmente dessa forma? A maioria de nós não foi ensinado a lidar com as emoções. Ou foi reprimido, com aquela velha frase, engole esse choro, ou sai correndo para dar água para a pessoa parar de chorar. É uma forma de cortar, né? Eu não suporto ver você chorar. Ou de uma forma mais agressiva. A gente foi ensinado a realmente colocar para fora, a gritar, a reagir, a xingar, ou simplesmente fingir que não está acontecendo nada, que também é uma forma de repressão. Eu finjo que eu tô bem, mas por dentro aquilo tá me causando uma úlcera, um mal-estar danado. Então, qual que é a melhor forma? Aceitar que a emoção veio te visitar, sentir a emoção, deixa vir no corpo. Tem vontade de chorar? Chore.
Então deixa vir para o corpo, aceita aquela emoção, sente aquela emoção e aí você vai tomar uma decisão do que fazer com isso. Qual é o próximo passo? Eu vou levar para mim? Eu vou continuar sentindo essa dor? Eu vou fazer o que com essa dor? Então podemos dizer que todas as emoções são mensagens. E são mensagens que a gente precisa olhar para elas, não reprimir, não ignorar. Já viu uma pessoa que está nervosa e assim, ela tá intacta aqui, né? O corpo tá intacto ali, mas o pezinho tá balançando, ou a mão tá fazendo assim, ou tá insegura, segurando o dedo, né? Então, o corpo, ele dá um jeito de demonstrar o estado emocional daquela pessoa. E quando a gente aceita e assume que está passando por aquilo, há um alívio, uma calma, porque nos deixa numa posição de humanidade. E isso é estar como pessoa comum. Não tem melhor lugar de ser uma pessoa comum, que sente, que sofre, que se magoa, que ofende. Pessoa comum. Quando a gente entende isso, é como se a gente soltasse os pesos de estar feliz o tempo todo, ou ter que lidar muito bem com a tristeza, ou ter que se recuperar logo de uma coisa que nos aconteceu. Então você vai entendendo, interagindo com aquele sentimento, descobrindo qual foi a causa e lidando melhor com isso. E eu lembrei de uma história que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu estava fazendo um projeto de emagrecimento, tratando o emocional das pessoas com respeito à impulsividade e à compulsão alimentar. E eu queria fazer uma parceria com uma nutricionista. Então eu pesquisei ali perto da clínica onde eu trabalhava, atendia presencialmente. Eu pesquisei uma nutricionista e achei. E aí chamei ela no WhatsApp, trocamos ali informações sobre o trabalho. A pessoa me respondeu, mandou o folder dela, né? Mandou todo o material para ela. Eu li, eu entendi, eu achei maravilhoso. Falei, poxa, essa tem a ver, né, com o que eu quero proporcionar para as minhas clientes. E marquei um horário com ela para conhecer melhor o trabalho dela, para ir até a clínica onde ela trabalhava. E o caminho era muito curto, era na quadra de cima aonde eu trabalhava. Então eu combinei com ela e naquele dia eu saí da clínica a pé mesmo e fui até o local. Eu toquei o interfone e ninguém atendeu. Eu avisei ela, né, fulana, já cheguei. E ninguém respondeu. E nisso começou a formar nuvens e começou a chuviscar. E já tinha passado 10 minutos. E nada da pessoa me retornar. Eu toquei o interfone de novo. Aí ela falou: ah, tá, é só um minutinho. E eu fiquei ali debaixo de chuva, com bolsa, com material que eu tinha levado para ela, molhando, e a pessoa sequer abriu o portão. E eu continuei ali. E me veio informação, Priscila, o que você está fazendo aqui? Essa pessoa não quer te ajudar, ela não quer fazer uma parceria com você, né? Ela não está respeitosa com você. Me veio essa informação e eu ignorei e continuei lá. Enfim, ela abriu a porta, me deixou mais uns 15 minutos esperando na recepção. E depois ela veio, me recebeu, como se nada tivesse acontecido, conversou comigo, falou só dela, falou do trabalho dela. Em determinado momento ela olhou para mim e ela: "Qual o seu nome mesmo?" Aí eu entendi. Eu tinha me colocado num lugar de humilhação. Eu tinha permitido que ela me tratasse daquela forma. Aí eu me despedi, agradeci e fui embora. E isso nunca mais aconteceu, porque eu aprendi a entender qual que é esse lugar. Em que momento eu vou me colocar num lugar mais rebaixado, que alguém vai me humilhar, ou que não vai dar valor ao que eu estou entregando, não vai estar em equilíbrio esse dar e receber. Então, a gente vai ganhando percepções, vai entendendo em que momento a gente se permite passar por cima, de uma informação mental, passar por cima da intuição e depois se magoar. E depois achar que o outro que fez, depois colocar a culpa no outro, entende? Na verdade, ela já estava acostumada a agir daquela forma, era o jeito dela trabalhar, era o padrão dela. Era eu que tinha procurado a pessoa errada para fazer essa parceria. E no fim, depois eu encontrei uma outra pessoa e o projeto deu muito certo. Mas você percebe como é importante a gente se observar?
e não reagir naquele momento, né, não reagir com dor: "Ai, ela me tratou mal, é uma pessoa grosseira, é uma pessoa sem educação", né. A pessoa sempre vai fazer o que ela está acostumada a fazer. Mas por qual motivo eu me coloquei naquele lugar? Naquele lugar em que eu ia ser rejeitada, que eu ia ser humilhada. E aí eu lembrei de uma ocasião na infância que isso aconteceu. Então a minha mente já avisou que isso poderia acontecer de novo e eu fui além. Eu passei por cima dessa informação mental. Então agora eu quero que você faça esse teste, né? Que você perceba, que você fique mais com essa sintonia fina, começa a perceber em que momento você dá esse direito para o outro te atacar. Em que momento você se coloca nesse lugar que o outro vai falar mal de você, que o outro vai te ofender, entende? E aí, a partir disso, você vai ou se proteger ou lidar melhor com o que vem de informação, com o que vem de emoção do outro. Eu gosto muito de usar uma frase quando vem emoções, quando vem principalmente aquelas emoções que a gente não gosta, que não quer ter contato, né? Ansiedade, tristeza, angústia. É você perguntar: a serviço de quê ou de quem essa emoção está me visitando? Qual que é a mensagem que ela quer me trazer? Ela quer me proteger do quê? O que eu estou prestes a fazer, o que eu estou prestes a me comunicar, que essa emoção veio me trazer essa informação? A serviço de quê ou de quem essa emoção veio me visitar? E agora chegou o momento da contoterapia. Eu vou contar um conto para você, onde você vai identificar uma lição sobre o tema de hoje, de como lidar com as emoções. Diz assim: As cores da alma. Era uma vez, em uma pequena vila cercada por montanhas, uma mulher chamada Clara. Ela era conhecida por sua alegria contagiante, mas por dentro lutava contra um turbilhão de emoções que frequentemente ignorava. Um dia, enquanto caminhava pelo bosque, encontrou uma velha árvore que parecia murmurar para ela. Por que você não se senta comigo, Clara? A árvore disse com uma voz suave. Clara hesitou, mas a curiosidade a levou a se acomodar sobre os seus galhos. Eu vejo suas cores, continuou a árvore. Cada emoção sua é como uma cor. A alegria é um amarelo brilhante, a tristeza um azul profundo e a raiva um vermelho ardente. Um medo, um cinza nebuloso. Você precisa colher todas elas para ver a beleza de sua alma. Clara olhou para suas próprias mãos e percebeu que ao longo dos anos havia escondido muitas dessas cores. Ela havia aprendido a evitar a tristeza e a raiva, mas agora entendia que para ser verdadeiramente feliz precisava aceitar todas as nuances de sua vida. Como faço isso? Perguntou Clara. Comece a sentir, disse a árvore. Quando a tristeza vier, permita-se chorar. Quando a raiva surgir, expresse-a de forma saudável. E quando o medo bater à sua porta, respire fundo e enfrente-o. Cada emoção tem uma lição a ensinar. Clara voltou para casa e, pela primeira vez, decidiu acolher as suas emoções. Quando sentia tristeza, permitia-se um momento de reflexão e um bom choro. Quando a raiva aparecia, escrevia em diário ou falava com uma amiga. E quando o medo se aproximava, praticava respiração consciente. Com o tempo, Clara não se sentia só mais leve, mas também inteira. Ela aprendeu que cada emoção era uma parte vital de sua jornada e que, ao abraçá-las, sua vida se tornava mais rica e colorida. A lição do conto: a verdadeira aceitação das emoções nos permite viver de forma mais autêntica e plena. Cada emoção tem seu valor e merece ser acolhida. E você pode fazer um exercício sobre perceber suas emoções. Então, você pode criar um diário, tem um caderninho ali terapêutico, onde você vai perceber as suas emoções e vai anotar. Você pode fazer isso diariamente.
Ah, essa emoção veio me visitar, é o medo. Essa emoção veio me visitar, é uma ansiedade. E começa a anotar. E também, igual a Clara do conto, você pode definir uma cor para cada emoção. Pode usar lápis de cor, canetinha, fica uma coisa mais lúdica, para você perceber de uma forma de fora de você, como se você estivesse se olhando de fora. E depois de uma semana, você vai olhar ali para aqueles 7 dias e entender que emoções te visitam mais, da onde elas vieram, o que foi que você fez, ouviu ou sentiu para que essas emoções viessem te dar algum aviso, alguma mensagem. Isso vai te fazer mais consciente e você vai aprender que movimento fazer para lidar melhor com elas. A raiva, por exemplo, é uma emoção muito explosiva. Então, para lidar com a raiva, é preciso que esse movimento também seja explosivo. Ouvir uma música com a batida mais forte, sair para fazer uma caminhada, fazer musculação para suar, para tirar aquilo dentro de você, fazer alguma atividade física, né, como a corrida, ou cozinhar, né, colocar-se em movimento. Isso você vai lidando melhor com a raiva. A tristeza, às vezes, precisa do choro mesmo, tirar aquela coisa parada, né, aquela coisa mais enrustida dentro de você. Então o choro ele lava, ele limpa, é uma ótima forma de lidar com a tristeza. E as outras emoções, né, a alegria, por exemplo, também deve ser vivida. Às vezes a gente reprime até isso. Estou me sentindo tão bem, mas eu não vou mostrar porque lá na minha casa outras pessoas não estão tão bem. Então a alegria precisa ser exposta também, explorada, sentida e celebrar suas conquistas. Celebrar suas pequenas conquistas diárias. Pode ser levantar cedo. Ah, essa semana eu consegui levantar mais cedo. Essa semana eu consegui fazer uma atividade física. Essa semana eu consegui reduzir o açúcar. São pequenas alegrias que precisam também ter esse lugar de celebração. Você aprendeu aqui nesse vídeo que todas as emoções devem ser aceitas, acolhidas, sentidas e motivar você a tomar ação. Lembrando da regra, o pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um comportamento e, por fim, um hábito, sempre respeitando essa ordem. E agora eu quero deixar com você aqui uma atividade, um relaxamento. Então, sugiro a você que separe esse momento só seu, alguns minutos, para você refletir, você tirar esse momento para relaxar o corpo e vai se guiando pelo som da minha voz. Olá, eu sou a Priscila Teodoro e nesse exercício eu ajudo você a aceitar, a reconhecer e a lidar melhor com as suas emoções. Vamos lá? Se coloque numa posição confortável, sentada numa cadeira ou numa poltrona, com os pés apoiados no chão e a coluna bem ereta. Vai sentindo seus ombros, perceba se há algum desconforto no seu corpo e relaxa seus ombros. Vai fazendo uma respiração profunda, lenta, deixando seus olhos pesados e fechados. Vai relaxando sua testa, seu pescoço, suas bochechas. Coloque atenção agora ao ar que entra e ao ar que sai. Prestando atenção nos seus pulmões, todo esse trabalho milagroso que eles fazem. Pouco a pouco, lentamente, você coloca atenção no seu tronco e relaxa. Relaxa sua perna direita, sua perna esquerda. Vai sentindo seus pés pesados e relaxa. Vá permitindo que seus pensamentos venham, como uma forma de reconhecer que a sua mente está ativa e trabalhando.
Não se apegue a nenhum pensamento. Permita também que eles se vão, como se fossem nuvens. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você respira, mais você relaxa. E pouco a pouco, lentamente, você percebe que está num lugar muito tranquilo, num lugar de segurança. Pode ser que você conheça esse lugar, que você já tenha ido, ou pode ser um lugar criado pela sua mente. O que importa é que esse lugar te faça sentir segura. E você caminha por esse lugar, sente o cheiro desse lugar, a temperatura, sente os seus pés tocando esse lugar. Quanto mais você caminha, mais tranquila, em paz você se sente. E pouco a pouco, lentamente, você percebe que tem um caminho e esse caminho te leva a uma praia. Vá andando até chegar nessa praia. O dia está bonito, ensolarado, uma temperatura boa. Sente o cheiro da água, a temperatura dos pés tocando na areia. E pouco a pouco, lentamente, você vê surgindo uma representação da tristeza. Pode ser que venha em forma de pessoa, de criança ou algum objeto. Observa como a sua mente retrata a tristeza. E ela para na sua frente. E você diz: eu aceito que você tenha vindo me visitar. E pouco a pouco, lentamente, vem chegando o outro representante. Veja o que a sua mente cria para representar a angústia. Também para na sua frente e você diz: eu aceito que você tenha vindo me visitar. E mais uma vez vem chegando uma emoção nova. É a ansiedade. Ela também fica na sua frente e você diz: eu aceito que você tenha vindo me visitar hoje. E mais uma vez vem chegando um próximo representante do medo. Observe como a sua mente retrata o medo. E você olha para o medo e diz: eu aceito que você tenha vindo me visitar. E agora, com todas essas emoções juntas, você observa cada uma e diz: eu vejo vocês. Eu aceito que as emoções fazem parte da vida e que não é possível viver uma vida sem sentir todas elas. E nesse momento, eu abro espaço no meu coração para que todas pertençam. Eu abro espaço para sentir cada emoção. E também abro espaço para a habilidade de saber lidar com cada uma delas da melhor forma.
Eu aceito, eu entendo, eu sinto. E a partir disso, eu vou fazer algo muito bom com cada emoção. E pouco a pouco, lentamente, você dá um passo atrás, vai virando as costas, caminhando pela praia e chegando novamente àquele lugar seguro. Faça uma respiração profunda, lenta. Quanto mais você respira, mais você volta ao estado de consciência, para o aqui e o agora. Vá acordando os seus pés, mexendo os seus pés, mexendo os dedos das mãos. E pouco a pouco, lentamente, abrindo os seus olhos. Muito bem. Você foi muito bem.